Galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom, eu vou aqui meio que tentar fazer uma tradução do discurso do Donald Trump, depois que infelizmente ele veio a sofrer esse atentado, né, contra a vida dele. Então espero que vocês gostem. Bom, se eu conseguir fazer esse vídeo em menos de 15 minutos, melhor ainda pra mim, né? Porque aí pode ser que o YouTube sobe meu vídeo e ele processa mais rápido, né? Mas enfim. Faremos isso direito, faremos isso direito. Ele tá falando. Deixa-me começar por essa noite expressando a minha gratidão ao povo dos Estados Unidos por essa manifestação de amor e de apoio após a tentativa de assassinato no meu comício no sábado. Eu estava lá e, como já disse, e como vocês já sabem, a bala desse monstro passou a meio centímetro de tirar minha vida. Muitas pessoas me perguntaram o que aconteceu, conte para nós o que aconteceu. Então eu vou contar para vocês o que exatamente aconteceu e vocês nunca mais ouvirão de novo, porque é muito doloroso contar isso. Estava num belo dia, de sol e quente, comecinho da noite em Butler, no grande estado da Pensilvânia. Estava na campanha, a música estava alta, a campanha estava indo muito bem. Eu fui até o palco e a multidão estava me recebendo muito bem. Eu estava muito feliz por isso. Eu comecei a falar um discurso muito forte e eu estava muito feliz. E eu também estava muito nervoso e meio inseguro. Estava falando também de como nós trouxemos emprego e como que as fronteiras eram seguras no meu governo. E atrás de mim, à direita, tinha um grande painel, um grande telão e mostrava uma tabela falando dos números de travessias de pessoas ilegais que passavam, e os números eram incríveis. Então, para ver essa tabela, eu comecei a virar à direita, assim, apontar para ela, né? E estava pronto para começar a falar e virar um pouco mais. E graças a Deus que eu não fiz isso, porque quando eu ouvi um barulho cintilante e senti algo me atingindo de um jeito muito forte mesmo, na minha orelha direita. Eu falei, nossa, o que foi isso? Só pode ser uma bala mesmo, um projeto. E coloquei a mão direita na minha orelha direita e aí eu vi que tinha sangue na minha mão. Havia sangue por toda parte. Eu soube imediatamente que era muito sério, que nós estávamos sendo atacados ali. E eu vi esse movimento então para me jogar no chão e as balas continuaram voando e granindo. E o serviço secreto muito corajosamente fizeram um trabalho muito honrado e fizeram um trabalho muito corajoso. Foram muito corajosos, vieram imediatamente para o palco. São ótimas pessoas, todas sem exceção. E eles ficaram em cima de mim como escudo humano para que eu ficasse protegido. Havia sangue por toda parte, então ver. Mas mesmo assim eu me senti muito seguro, porque eu tinha Deus comigo. Eu senti isso. Exato. É uma maravilhosa e concluída. E a coisa mais incrível é que, pouquinho antes do tiro, se eu não tivesse virado a cabeça naquele instante, a bala desse monstro teria entrado exatamente em mim. E eu não estaria aqui hoje. E hoje nós não estaríamos juntos. O aspecto mais incrível do que aconteceu naquela noite terrível, noite negra, e o que eu consegui ver depois, e como todos vocês já sabem também, é que apenas uma bala disparada
e muitas foram disparadas naquela noite. Já seriam necessário para que eu fosse, e poderia causar uma correria na multidão. E isso não aconteceu, o que é muito incomum. E o saldo poderia ser muito pior do que esse. Essa imensa multidão de pessoas, de milhares de pessoas, esperaram e não se mexeram. Na verdade, muitos automaticamente procuraram aonde estaria esse atirador e começaram a apontar para ele. Você pode ver o grupo atrás de mim, é um grupo pequeno em comparação ao que estava na minha frente. Ninguém correu, ninguém saiu correndo, não veio anormalidade. Era de se esperar, mas tinha uma razão sobre isso. Mas há uma razão para eles não terem morrido. Mas eles sabiam que eu estava sofrendo um problema muito sério naquele momento. Eles viram meu sangue naquele momento. Eles viram o que estava acontecendo. E muitos pensaram que talvez eu teria falecido naquele momento, que eu teria levado um tiro na cabeça. E é uma estatística interessante a esse respeito, é que as orelhas são as partes do corpo que mais sangram. E se alguma coisa acontece, a orelha é a parte que mais sangra do corpo. E os médicos me disseram que tem muito sangue naquele lugar. Então eu aprendi alguma coisa naquele lugar, né? Por causa dos médicos. Essa multidão é incrível. Eles não saíram do lugar, eles ficaram ali. Dava pra ver o amor escrito na cara de cada um. Pessoas incríveis. Pessoas incríveis. Havia balas unindo sobre nós e eu me sentia sereno. E os serviços secretos se colocaram em perigo. Eles estavam sobre um território perigoso, pois haviam balas ali passando e passando muito perto da gente. E de repente tudo parou. O serviço secreto viu um atirador, esse monstro, a uma distância maior, e apenas uma bala tiraram a vida dele, ceifaram a vida dele, neutralizaram ele. E tem uma, mas eu não deveria estar aqui essa noite. Mas aí estão falando e eu sei. Aliás, o fight, né? Eles estão falando lute. Sim, você deveria estar aqui. Eles falaram isso. Obrigado. Muito obrigado. Mas não. Eu vou falar o porquê. Eu estou aqui diante de vocês nessa arena, nessa duna, apenas pela graça de Deus Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso. Pausa. Reportar também. E depois, acompanhando as reportagens, muitas pessoas falaram que foi um momento providencial, porque provavelmente quando me viram cercado pelo serviço secreto, a multidão confusa pensando que eu havia falecido, e toda aquela tristeza e todos aqueles rostos tristes, eles pensaram que já eram para mim, infelizmente. E eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para mostrar que eu estou bem. Então levantei meu braço direito, olhei para aquelas milhares de pessoas e falei: lutem. E aí os pessoal estão falando: lutem. Obrigado. Na minha conclusão, isso é muito ruim. Quando meu punho se ergueu fechado, eu estava ali no ar. Vocês podem ver isso, vocês podem perceber isso. A multidão conseguiu perceber isso. E eles começaram a gritar de orgulho pelo nosso país. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Nunca ouvi nada assim. Pelo resto da minha vida eu serei grato pelo amor mostrado por aquele público mostrado imenso de patriotas que esteve ali corajosamente naquela noite na Pensilvânia, e tragicamente
O monstro tirou a vida de um monstro, a vida de um patriota chamado Corey Comparatório. Um patriota, ele era inacreditável. Referiu seriamente dois outros grandes guerreiros. Eu falei com eles hoje, David Tuch e James Copenhagen. Duas ótimas pessoas. Eu também falei com as famílias deles, as 3 famílias dessas 3 pessoas. Nossas orações e nossos corações estarão sempre com eles. Nós estamos ali para um ótimo comício, obviamente. E mais eventualidades podem acontecer. E foi até incrível aquele momento. Infelizmente para Corey acabou aquele momento. Ele era um cara respeitado por todo mundo. A sua mulher Ellen, eu falei com ela hoje, ela está arrasada. As suas filhas também, fantásticas, que perderam o pai por um ato egoísta de um monstro, e ele, de forma corajosa, tentou proteger a família com seu próprio corpo, suas filhas e sua esposa. Que homem incrível ele era. Lamentamos. Aí ele beija o capacete, o uniforme do Corey, que era